Graça e paz a todos, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, mais uma vez, gravando esse vídeo. Gostaria que os irmãos estivessem aqui na igreja, estou sozinho aqui na igreja, somente com a presença de Deus, é claro, o Espírito Santo, ninguém nunca está só. Gostaria muito que todos pudessem estar aqui, mas só estou contemplando o banco, espero que o mais rápido possível venhamos a voltar à normalidade, estaremos aqui novamente reunidos para assim cultuar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, capítulo 48 de Jeremias. Lembra que na última mensagem nós tratamos sobre o juízo de Deus sobre a Filístia. E sempre, irmãos, temos desafiado os irmãos, como também a minha própria vida, a que devemos entender que o pecado viola a justiça de Deus e provoca a sua ira, e por isso o salário do pecado é a morte. Vimos isso contra o Egito, vimos na última lição contra os filisteus, e agora nós gostaríamos de observar, meus amados irmãos, agora o juízo de Deus contra a Filístia, ou melhor, contra os moabitas, tá bom? Sempre eu fico um pouco nervoso diante de câmeras, né? Eu fico mais à vontade quando não está sendo gravado. Mas gostaríamos aqui nesse momento de poder ser usado por Deus e trazer essa mensagem para o coração de cada um dos nossos irmãos. Deixa eu só lembrar os irmãos, quem era Moabe, e depois a gente vai desenvolvendo a leitura no capítulo 48 para ganharmos tempo, né, durante o estudo. Mas primeiramente vamos entender quem era Moabe. Lembra que os moabitas eles eram descendentes de Ló. Ló foi aquele sobrinho de Abraão, que preferiu ir para Sodoma e Gomorra, e nós observamos que ele chegou em Sodoma e Gomorra bem estruturado e saiu de Gomorra realmente um pouco sua família abalada, sua esposa ela virou uma estátua de sal, e as suas filhas depois o embriagaram e tiveram relações com ele, e da filha mais velha veio Moabe, e da filha mais nova veio Amon. Os irmãos conhecem muito bem todo o contexto da história, que está lá em Gênesis, ok? Então daí vem a origem da nação moabita. Então esse povo também, historicamente, também foram sempre povos que tiveram dificuldade de relacionamento com a nação de Israel, mesmo tendo um parentesco bem atrás. E esse povo, eles foram também levados cativos, destruídos, levados cativos também para a Babilônia. A localização de Moabe, onde Moabe está localizada? Então, quando nós observamos, irmãos, na Bíblia, deixe-me ver aqui, se eu consigo ver aqui na minha Bíblia o mapa. Deixe-me ver aqui. Aqui temos um mapa. Pronto, aqui temos um mapa, só para a gente observarmos um pouco assim. Eu sei que é difícil, irmão, talvez aí de observarem, mas Moabe, aqui temos o Mar Morto, aqui temos o mapa de Israel, e Moabe ficava aqui a oeste do Mar Morto. Aqui temos a Filístia, onde habitavam os filisteus. Aqui temos Gaza, Asquelon, Asdod e assim por diante. Lembra que o primeiro estudo que nós observamos é Deus mandando juízo sobre o Egito, ou a promessa de um juízo para o Egito, na perspectiva de Jeremias da época ainda iria acontecer, na nossa já aconteceu, é claro, ok? Depois os filisteus, e agora chegamos a Moabe. Então, irmãos, é interessante a gente observar também que esse povo também foram levados cativos para a Babilônia, apesar de haver grandes destruições e mortes naquela cidade, naquele contexto. Os historiadores dizem que mais ou menos esse cativeiro essa destruição se deu no ano 582 a.C., em que o exército de Nabucodonosor ele invadiu Moabe e destruiu o povo e as cidades, e deixando aquelas cidades em absoluta, podemos dizer assim, desolação. Mas a grande lição, irmãos, que temos aprendido, vou mais uma vez enfatizar, é que o pecado viola a justiça de Deus e provoca a sua ira. Então, isso foi no Antigo Testamento, é no Novo Testamento, porque Deus é santo e Ele é sempre justo. Então, eu gostaria de observar esse texto aqui, do capítulo 48, e avaliar e analisar alguns textos relacionados
ao juízo de Deus sobre Moabe. Alguns fatos, melhor dizendo, relacionados. E o primeiro fato, irmãos, foi que foi Deus que determinou a destruição de Moabe. Ok? Foi Deus que determinou a destruição de Moabe, devido aos seus pecados, é claro. Então, Jeremias profetizou o juízo de Deus contra Moabe. Se você observar no versículo 1, ele diz: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Então, a respeito de Moabe, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Deus se identifica aqui como o Senhor dos Exércitos, e também como Deus de Israel. Essa identificação de Deus nós observamos em várias partes das Escrituras, mais precisamente aqui sobre o Senhor dos Exércitos, Israel, e 2 vezes ele faz essa observação aqui no texto, pelo menos ele traz essa identificação de Deus como o Senhor dos Exércitos. Então Jeremias ele confirma que a destruição seria certa por parte do Senhor. Se você observa no versículo 8, diz: virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhum escapará, perecerá o vale e destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Então foi Deus que determinou. Deus já havia determinado isso e seria só uma questão de tempo. Jeremias é apenas o portador das palavras de Deus, mas foi Deus que ordenou a matança daquele povo, a destruição daquele povo. Se você observa no versículo 15, diz: Moabe, capítulo 48, Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, podemos pensar, e alguns até questionam, mas como pode um Deus tão amoroso, a determinar a destruição de crianças, de jovens, de adultos, destruir cidades e assim por diante? Eles ignoram, irmãos, como também ignorei um tempo, que Deus é justo. Alguns chegam até ao absurdo de acreditar que houve uma conversão de Deus. O Deus do Antigo Testamento, ele mudou no Novo Testamento. Uns até acreditam que é Deus diferente. O Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Mas se você só ler o livro de Apocalipse, você vai observar que o Deus é o mesmo. Deus é amor, mas ele também é justiça. E o salário do pecado é a morte. O Novo Testamento diz isso. Só é você observar também quantas e quantas catástrofes culminando em mortes, como também enfermidades. No mínimo, meus amados irmãos, temos que admitir que Deus determina tudo isso como juízo às nações e também para despertar outros às realidades espirituais. Se você observar no início da igreja, um casal que faziam parte da igreja, se diziam convertidos, e eles mentiram contra o Espírito Santo, Ananias e Safira, e eles foram mortos. Então, a primeira coisa que eu gostaria, o primeiro fato, irmãos, relacionado com o juízo de Deus, foi que Deus determinou. Foi Deus que determinou. O segundo fato foi que o pecado de Moabe, os pecados de Moabe que atraíram o juízo de Deus sobre eles. Então, ele era um povo idólatra. Se você observa no capítulo 48, versículo 13, diz o seguinte: Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Então, nós observamos, de uma maneira bem clara, que é um povo idólatra. Lembra que esse povo era descendente de Ló, que é sobrinho de Abraão. Com certeza eles tiveram conhecimento por meio do seu pai sobre a destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra devido às maldades daquele povo. Eles tiveram conhecimento que seu pai foi tirado de lá pela mão do Senhor, para não ser destruído com aquele povo, porque ele era um homem justo. Ele falhou, mas ele era alguém que ele confiava em Deus. Houve também a intercessão de Abraão, seu tio, para que Deus o privasse daquele sofrimento, sim, mas quando nós observamos Pedro, diz que Ló era um homem justo. Por isso que justifica Deus mandando anjos para tirar Ló de lá e depois destruir a cidade. Mas Quemos, irmãos, quem era Quemos? Quemos era a principal divindade de Moabe. Era a principal divindade. Se você observar, vários textos tratam sobre essa questão, mas eu gostaria só de enfatizar um versículo, em 1 Reis 11:7, que diz: nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos,
abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, melhor dizendo, a abominação dos filhos de Amon. Então nós observamos todos os 2 povos aqui, descendentes de Ló, eles foram povos idólatras. Você pode observar que Salomão na sua fraqueza, né, do seu declínio espiritual, casando com mulheres de outras nações e que desobedecendo assim a palavra de Deus, e isso trouxe dificuldades para ele, espiritualmente falando, ao ponto dele construir santuários ao Deus de Moabe chamado Quemos, que era a divindade principal, que existiam outros deuses que eles adoravam, mas a principal divindade deles era Quemos, como também Amon era Moloque. Então, irmãos, na hora do juízo, esses deuses eles dão prova de que não são verdadeiramente deuses. Se você observar no versículo 13, Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel. Lembra que após o reino dividido, eles construíram em Betel um altar e eles se prostituíram espiritualmente, exatamente naquele contexto, e esse altar não foi suficiente, porque na verdade não era adorado ali o verdadeiro Deus, de livrar o povo da destruição, como aconteceu no Reino do Norte, levado cativo para a Síria. Então, irmãos, na hora do juízo, de dar prova que essas divindades existem, elas falham. Por quê? Porque não são verdadeiramente deuses. São apenas criações da imaginação humana. Lembra de Baal, adorado em Israel? Lembra nos dias de Eli o que aconteceu? Lembra dali como houve uma prova, podemos dizer, clara de que Baal não era Deus. É tanto que Elias, né, esnoba do Deus dele, enquanto eles estão ali clamando a Baal, que se manifestasse, né, sobre aqueles animais partidos ali, e ele nada respondia, e até Elias, né, ele esnobava, olha, talvez ele esteja dormindo, ou talvez ele esteja muito cansado, ou talvez viajando. Mas quando Elias falou para o verdadeiro Deus se manifestou e mostrou para aquele povo quem verdadeiramente é Deus. Então, irmãos, esses deuses, eles normalmente envergonham aqueles que creem neles, porque eles não são Deus, eles nada são. Certo? Eles estavam certos que seu Deus Quemos os protegeria. Nós observamos isso no versículo 7, 13, 35, 46. Confiavam nesse Deus a tal ponto de pensar que nenhum exército poderia alcançá-los em seu planalto seguro. Eles se achavam muito seguros. Mas a maldade para com Deus era grande. Porque Deus até enviava chuva para uma boa colheita, e quem recebia a glória era Quemos. Assim mostra, né, todo o contexto histórico. É diferente hoje em dia? Não, irmãos. O que acontece muitas vezes? Deus manda a chuva e outra pessoa é exatamente glorificado, né, por muitos. Então nós devemos entender isso. Isaías, por exemplo, fala que a idolatria deixa o homem insensível para a verdade de Deus. Isso é bem claro, meus amados irmãos. Capítulo 44, Isaías diz, olha, que essas pessoas já não conseguem de maneira nenhuma raciocinar e chegar à conclusão de que de fato, aquilo que eles fazem como obra de suas mãos, não são deuses, ou não é Deus. Lembra que ele faz lá, uma pessoa vai na mata, colhe, ou pelo menos traz a madeira, chega lá, uma parte faz lenha, cozinha com ela, outra parte pega e faz um Deus e dobra diante desse Deus. Isaías disse que essas pessoas já não conseguem mais cair em si, porque estão cegas pela idolatria, somente uma intervenção divina. Outra coisa, outro pecado, irmãos, que era um povo altamente soberbo. Altamente soberbo. Se você observar no versículo 7, versículo 8, olha o que diz: pois por causa da sua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomado. Quem sairá para o cativeiro com seus sacerdotes, e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhum escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor diz. Então era um povo que se vangloriava no que fazia, como também se vangloriava nos seus tesouros.
como também se vangloriavam no seu Deus. Sentiam-se seguros como um vinho envelhecendo num jarro e ficando cada vez mais saboroso. É isso que nós observamos no versículo 11 ao versículo 14. Em função do seu conforto e autossuficiência, os moabitas não estavam preparados para a correria. Os babilônicos esvaziariam o vinho e todas as vasilhas e depois as quebrariam. Olha o versículo 11. Diz assim: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas festas do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei trasfegadores que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. O Moabe será envergonhado de Quemos, porque a casa de Israel, como a casa de Israel se envergonhou de Betel em sua confiança. Então, meus queridos irmãos, em vez de assentar-se em seu trono montanhoso, a nação desceria até a terra seca. Versículo 17, versículo 18 nos mostra isso. E o chifre, que representa o poder, e o braço, que é símbolo de força, certo? Seriam quebrados. Não tinham força alguma. Toda a sua extrema soberba e gabarolice de nada adiantaria na hora do aperto. Se você observar versículo 29, 48, 29, olha o que diz: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, sua insolência, mas isso nada é as suas gabarolices, nada fartarão, ou nada, melhor dizendo, farão. Então, meus amados irmãos, todas essas palavras aqui desse versículo 9, versículo 30, são palavras relacionadas ao orgulho. Isso só revela o nível da soberba dele. E Deus diz em sua palavra que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo do Novo Testamento, certo? Todos os homens soberbos de todas as épocas. No Novo Testamento temos exemplo disso. Por exemplo, Tiago e Pedro dizem que Deus concede sua graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Em Isaías, por exemplo, 2,12 diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja o quê? Abatido. Então Deus resiste ao soberbo. Por isso, meus amados irmãos, nós observamos aquele povo recebendo as consequências do pecado. Era um povo idólatra, era um povo orgulhoso, era um povo que muitas vezes eles foram desonestos, né, no tratamento para com Israel. Certo? Eles abusaram, a nação de Israel teve suas dificuldades, tanto que foram levados cativos primeiros do que ele, né? O reino do norte foi levado cativo, o reino do sul também, ok? Primeiro Jerusalém, depois Moabe, então eles estavam se vangloriando exatamente disso. Nós observamos que eles foram muitas vezes além daquilo que Deus realmente queria trazer como juízo para o povo, e por isso chegou o dia da cobrança. Outro fato, meus amados irmãos, aqui, que eu quero observar com os irmãos, é a natureza do juízo de Deus sobre Moabe. A destruição seria total. Do versículo 2, diz o seguinte: a glória de Moabe já não é, em Esbom tramarão contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madimém, serás reduzido a silêncio, a espada te perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luíte, ele segue com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venham a ser como um arbusto solitário no deserto. Meus amados irmãos, olha a natureza, todas as cidades, todo o povo, crianças, jovens e adultos seriam destruídos. E não teria de maneira nenhuma escapatória. A nação estava embriagada do cálice que Deus havia lhe dado, ou que iria lhe dar. E já havia profetizado isso. Se você volta aí para Jeremias 25, olha, Jeremias 25. Jeremias 25, versículo 15 e versículo 16. Olha o que diz: porque assim me diz o Senhor, Jeremias falando, o Deus de Israel:
toma da minha mão este cálice, do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Se você observar mais na frente também, outro versículo, 27, é o versículo 29, desse mesmo capítulo 25, diz assim: pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusar a receber o cálice da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de beber, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes. Então está dizendo, olha, se na cidade que adorava a Deus, certo, a iria ser destruída, quanto mais eles ficariam impunes, não, de maneira nenhuma, eles beberiam o cálice da ira de Deus. A nação estava embriagada do cálice. É como um bêbado que vomitava e se revirava em seu próprio vômito. Uma representação nada agradável. Então a imagem muda para a de uma pomba que se esconde numa caverna, pensando no que aconteceria em seguida. É isso que nós observamos no versículo 8. Enquanto isso, meus amados irmãos, os babilônicos são representados como uma águia mergulhada sobre a sua presa, no versículo 40. Uma pomba não é páreo para uma águia, não é verdade? Não tem como escapar, não havia escapatória. Se você observa, irmãos, vamos voltar ao texto do capítulo 48 e leia, irmãos, do versículo 38, diz assim: sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaço, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido, como uivam, como de vergonha virou Moabe as costas, assim se tornou Moabe objeto de escárnio, de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas naquele dia. O coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está com dores de parto ou em dores de parto. Moabe será destruída para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova o laço o prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem para sem força a sombra de Esbom, porém sai fogo de Esbom, a labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, do alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Olha, meus amados, a natureza do juízo. Olha o que Deus diz aí. Se fugirem do exército, cairão no buraco. Se saírem do buraco, cairão numa armadilha. Se escaparem da armadilha, serão tragados pelo fogo. Se escaparem do fogo, serão capturados e levados cativos para a Babilônia. Meus amados irmãos, pecadores precisam encarar o fato de que não há onde se esconder quando Deus começa a julgar. É o que nós observamos aqui, meus amados irmãos. 3 fatos interessantes. O primeiro fato que nós observamos é que Deus determinou o juízo sobre aquele povo. E o outro fato é que Deus determinou o juízo porque eram pessoas que pecaram contra o Senhor. E nós observamos os pecados dele, a soberba, o orgulho, a devassidão, né? Nós observamos também a idolatria. Tudo, meus amados irmãos, que desgosta a Deus. E por isso traz dificuldade, traz juízo, seu juízo sobre o pecado. Agora uma coisa, irmãos, antes de concluir, e é maravilhoso aqui, é o choro de Jeremias pela queda de Moabe, e seu lamento como um flautista no funeral. Se você observar no versículo 31, diz: por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de que eres, lamentarei, mas que a Jazer te chorarei a ti, ó vide de Sibima,
os teus ramos passarão o mar, chegarão ao mar de Jazé, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Se você observa mais na frente aqui, meus amados irmãos, versículo 36, ele diz: por isso o meu coração geme como flautas, por causa de Moabe, como flauta geme por causa dos homens de que eres, porquanto já se perdeu a abundância que juntou. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada, sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos pano de saco. Meus amados irmãos, seu choro e aflição são provas, irmãos, de que Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na destruição. Mas Deus faz isso por causa do pecado. Tanto Ezequiel 18 como Ezequiel 33 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus faz tudo para chamar o povo ao arrependimento. Não foi diferente com Moabe, não foi diferente com o povo de Israel. Lembra que Jeremias, desde madrugada, e outros profetas desde madrugada, se levantavam e anunciavam ao povo, denunciando os seus pecados e falando para eles que eles precisam se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus pecados e voltar-se para o Senhor. E eles não quiseram. Por isso, meus amados irmãos, o juízo veio sobre ele. Deus faz o possível para chamar a atenção, mas eles não quiseram. Agora, interessante que termina o capítulo com a promessa que nos últimos dias Deus restauraria, mudaria a sorte de Moabe. Creio aqui nos dias que vão anteceder o reino milenar de Cristo. Eu não sei como eles vão surgir, mas há uma promessa aqui que eles surgirão novamente, naquele contexto. Ok? Mas para os pecadores perdidos de hoje em dia, eu gostaria de deixar essa palavra para você. Eu sei que todos os homens ainda pecam, mas há alguns que se converteram dos seus pecados, que já foram declarados justos pelo Senhor. Certo, ainda pecam, mas confessam, o Senhor promete perdoar, porque se converteram a Cristo, entregaram suas vidas a Cristo, estão em Cristo e Cristo está neles, estão em Cristo e Cristo está neles, ou Cristo está neles, melhor dizendo. Mas você precisa entender de que você precisa entregar a sua vida a Jesus. A sua única esperança é crer em Jesus, que morreu pelos pecados da humanidade. Todo ser humano precisa buscar abrigo em Cristo para escapar da ira vindoura. Jesus é o único refúgio para a sua alma. Se alguém ainda não é crente, se tiver acesso a esse vídeo, caia em si. Observe a voz do Evangelho, um Deus amoroso, sempre buscando certas pessoas para se reconciliarem com Ele por meio de Jesus Cristo. Agora precisa reconhecer que são pecadores, que afrontaram a um Deus santo, por isso o juízo eterno vem sobre o ser humano. Mais uma vez, ele em Cristo, ele recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus garante que essa pessoa adentrará a eternidade com Jesus. Então fica aqui o desafio das nossas vidas. Jesus é o único caminho que conduz para o céu, e Ele é o único que pode te livrar da condenação eterna, da ira vindoura do Deus justo. Que Deus maravilhosamente abençoe a igreja do Senhor Jesus, que entendamos sempre que o pecado é uma afronta a Deus, que o pecado provoca a ira de Deus, e sempre o pecado é o salário do pecado. Eu não estou dizendo que o crente vai perder sua salvação, mas ele pode perder a alegria de servir ao Senhor aqui devido aos seus pecados, e a única maneira de recobrar a alegria, a felicidade está em Cristo, é exatamente, certo, confessando os seus pecados. João diz, aquele que confessar os seus pecados, certo, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João escreve: eu estou escrevendo essas coisas para que não pequeis. Agora, se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado, ele intercede por nós, certo? Por isso que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, certo? Que ouviram a voz do Evangelho, que creram no Senhor, entregaram suas vidas, confessaram os seus pecados e viram Jesus como a única porta para uma eternidade de prazer e de consolação eterna.
Então, entregue a sua vida a Cristo o quanto antes. Se você ainda não é crente em Jesus. Maravilhoso Pai, querido Deus, louvamos ao Senhor por Tua palavra. Que essa palavra traga para nossas vidas, Senhor Deus, um desafio. Que o pecado desagrada o Senhor. E que estamos aqui para glorificar a Ti. Por meio de nossas vidas. Perdoa nossas falhas. Ainda somos pecadores. Temos dificuldades, mas somos remidos pelo sangue de Cristo. E hoje, Senhor Deus, temos a garantia de uma eternidade contigo. Mas há muitos que ainda não tiveram esse prazer. Que o Senhor possa, de uma maneira maravilhosa, abençoar essas vidas com a salvação eterna em Cristo Jesus. Continua falando aos corações dos homens. Louvamos ao Senhor pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.